Olá pessoal, boa noite para quem está assistindo isso à noite, para quem for assistir em outro horário, boa tarde e bom dia, e até boa madrugada, que deve ter gente que assiste isso de madrugada. O assunto de hoje em economia é fatores de produção, curva de possibilidades e custo de oportunidade. Então nós vamos falar essas três coisas porque as três coisas estão ligadas, são coisas simples. Você assiste esse vídeo e depois tem umas questões que a gente vai fazer para você responder e ser feliz, para poder encerrar essa unidade com um alto nível de aproveitamento. Olha só, fatores de produção. A economia dividiu os fatores de produção em três grupos. Quais seriam os três grupos? Seria a terra, o capital e o trabalho. Quando ele tratou da terra, ele está definindo terra como qualquer coisa que venha da natureza. Se está na natureza, é considerado terra. Então a madeira é terra, o petróleo é terra, as plantações são terra. Veio da natureza, é terra. Então, nos fatores de produção, quando se falar em terra, eu estou falando de bens naturais. Quando eu falar em fatores de produção em capital, o capital é considerado qualquer bem da empresa, exceto o humano, né? Exceto o capital intelectual. Mas qualquer bem da empresa, inclusive aquele bem que antes era terra, considerado terra, agora, ao entrar na empresa, ao chegar para a empresa, ele passa a ser capital. Então é um fator de produção chamado de capital. Cuidado para não confundir com bens de capital, bens de produção. Se bem que os bens de capital fazem parte do capital também, do fator capital. Então a terra é o que vem da natureza, mas ao adentrar na empresa, esse fator passa a ser chamado de fator de capital. Então a árvore, enquanto está lá para ser extraída, ela é terra, considerada como fator terra. Quando ela chega na empresa, matéria-prima, ela é considerada um fator capital. E por último, nós temos, por último na sequência, tá? Nós temos o trabalho. O fator trabalho é onde se encontram as pessoas. Então, seja lá qual for o tipo de trabalho, intelectual, braçal, os recursos humanos da empresa é chamado de trabalho, é um fator de trabalho. Então, nós temos o fator de produção, que é fator de produção, não, desculpa. Nós temos os fatores de produção divididos em três grupos. Quais são? Trabalho, são os bens naturais, bens da natureza. O fator capital, que é tudo que pertence à empresa, menos a parte humana. E o trabalho, que é exatamente a parte humana em qualquer tipo de trabalho. Esses são os fatores de produção. Com os fatores de produção conhecidos, depois que você toma ciência dos fatores de produção, a empresa, um país, ele vai estipular, ele vai calcular qual é a sua curva de possibilidades de produção. A curva de possibilidade de produção, eu vou colocar um gráfico aqui exemplificando, uma empresa que tenha 2 produtos. Já olha que as empresas geralmente têm mais de 2 produtos. Uma empresa que tenha 2 ou mais produtos, ela vai ter que analisar essa curva de possibilidade. A curva de possibilidade de produção vai dizer o seguinte: quanto eu posso produzir de um, quanto eu posso produzir de outro bem. E eu vou colocar ela na tela aí para vocês darem uma analisada. Acompanhe aí. A curva de possibilidade de produção que nós estamos vendo, ela mostra a produção de pães e a produção de macarrão. Então uma fábrica que produz macarrão e produz pães, ela vai ter um limite para produzir cada um deles. Por quê? Porque os fatores de produção são limitados. Então grava isso, isso é importante. Os fatores de produção são limitados. E essa produção, se eu resolvo produzir mais pão, eu automaticamente vou ter que diminuir a quantidade de macarrão que eu produzo. Por quê? Porque os recursos humanos são limitados,
porque a matéria-prima é limitada, porque os fatores, o capital é limitado, as máquinas são limitadas. Ao produzir 15 toneladas de macarrão, ele não pode produzir nada de pão, porque ele está usando todos os seus fatores de produção para produzir macarrão. Ao produzir 14 toneladas de macarrão, aí sim ele poderá produzir 3 toneladas de pão. E aí a curva vai acompanhando. Ao produzir 12 toneladas de macarrão, ele vai poder produzir 6 toneladas de pão. E até chegar na letra F, que representa o seguinte: se ele produzir 12 toneladas de pão, ele não pode produzir nada de macarrão, porque ele vai estar usando todos os fatores de produção para produzir o pão. Então, essa curva de possibilidades de produção, ela é calculada na empresa para saber exatamente qual é o limite dela. O limite da empresa é que vai determinar quanto de cada coisa ela pode produzir. E, eventualmente, ela vai saber. Se um dia o mercado estiver melhor para o pão, eu tenho que diminuir quanto do macarrão para poder produzir mais pão. Né? Qual é o limite de pães que eu posso produzir? Qual é o limite de macarrão que eu posso produzir? Qual é o intermediário? Então ela vai calculando isso para poder acompanhar as necessidades e as carências do mercado. Outro ponto importante, voltando agora para esse gráfico, é você identificar os pontos em que a empresa está trabalhando abaixo do seu limite e os pontos em que a empresa não tem como alcançar porque estão fora do seu limite. Então a área Z, que está representada aí dentro da curva, é a área em que a empresa produz, mas não está produzindo o máximo que poderia. E a letra Y, a área Y que está representada aí, ela está demonstrando exatamente o que a empresa não pode fazer. Ele está fora do limite da empresa de produção. Então, nem produzindo abaixo é bom, porque afinal de contas isso também diminui o lucro da empresa. E produzindo acima é impossível, não tem como a empresa produzir. Se ela consegue produzir acima, então quer dizer que aquele acima é o limite dela. Então, curva de possibilidades é exatamente isso que está representado aí no gráfico. Agora vamos falar do custo de oportunidade. Gente, as empresas elas funcionam como nós, consumidores. Ora, o que a gente viu lá no começo de economia? Que a economia estuda aquilo que é escasso, aquilo que está em falta. Que os desejos humanos não têm limite. Quer dizer o seguinte, se você pudesse ter tudo, você gostaria de ter tudo um pouco. Um bom celular, um bom carro, uma boa moto, uma boa casa, boas viagens, boas roupas, bom sapato. Então, o limite é um desejo infinito para uma capacidade de produção finita. E é exatamente o estudo da economia é achar esse equilíbrio, né, entre aquilo que é infinito, que é o desejo de consumir, o desejo de ter, e a capacidade de produção. E com o ser humano funciona assim. Como é que ele é limitado? Pelo bolso. Eu queria ter uma lancha, um jet ski e um iate, mas eu só tenho a lancha e o jet ski, porque ainda não deu para comprar o iate. Eu tive que escolher. Eu podia ter vendido o jet ski e a lancha e comprado o iate. Então, eu preferi ter os dois, queria eu, porque era o meu limite e eu tinha que escolher. Ou eu tenho um iate, ou eu tenho uma lancha e um jet ski. Isso funciona com o consumidor. Pô, se eu vou comprar essa bolsa, eu não vou poder comprar aquele sapato. Ele tem que optar. E o custo de oportunidade é exatamente o momento em que o empresário, o empreendedor, que é a empresa, ela tem que decidir o que ela vai sacrificar em prol do que ela vai produzir. Vamos supor que você tem uma terra, um vasto pedaço de terra. Você não pode plantar tudo ali. E até pode plantar muitas coisas. Você pode plantar muitas coisas sabendo que vai ganhar menos em cada uma do que ganharia se fosse fazer uma coisa só.
Então você vai plantar beterraba, cenoura, chuchu e tomate. Ótimo. Você vai ganhar, você vai fazer a sua plantação e cada produto vai ter uma destinação. Mas se você usasse a terra todinha para plantar tomate, você ia também ter uma destinação, ia ter que calcular, vale a pena, não vale a pena. E é exatamente essa decisão que nós chamamos de custo de oportunidade. Então anota aí a definição de custo de oportunidade, que eu vou colocar ela agora na tela para você. Custo de oportunidade mede o grau de sacrifício que se faz ao optar pela produção de um bem em sacrifício da produção de outro bem. Aí você coloca um ponto e logo abaixo vem: existe custo de oportunidade somente quando se está operando em máxima capacidade produtiva. Essa é uma observação que é importante você saber. Por quê? Porque se eu não estiver operando na máxima capacidade, quer dizer que eu tenho margem para produzir mais. E aí eu não tenho custo de oportunidade, eu tenho só a oportunidade. O custo de oportunidade vem quando você já está com a sua empresa produzindo no limite. Se ela já está produzindo a capacidade máxima dela e você quer mudar isso, você quer ou implantar um outro produto ou mudar, variar a quantidade da produção de um produto para outro, você vai ter que sacrificar um dos dois. Eu vou produzir mais carros e menos motos. A Honda, por exemplo, produz carros e motos. O mercado está bom para carro, não está tão bom para moto. Então eu vou aumentar a quantidade de produção de carro e diminuir a de moto. Essa diminuição chama-se o custo de oportunidade, ou seja, eu vou diminuir a minha possibilidade de vender moto porque a do carro está melhor. Mas só vai haver isso se houver, porque às vezes eu estou produzindo menos do que na minha capacidade máxima, e aí não tem problema nenhum. Ó, o carro está melhor, eu vou aumentar a produção de carro e não vou diminuir a produção de moto. Por quê? Porque eu não estava operando na minha capacidade máxima. Então, guarda esse detalhe que é importante. Custo de oportunidade só vai existir quando a empresa já estiver operando na capacidade máxima. Custo de oportunidade é o sacrifício que se faz na produção de um bem para poder produzir outro, seja lá qual for o motivo. Então, essa é a nossa pequena aula de hoje. Entenda o que é fator de produção. Fator de produção é dividido em 3 grupos: terra, capital e trabalho. Saiba o que é cada um deles. Saiba o que é a curva de possibilidade. Curva de possibilidade de produção é exatamente a curva que vai demonstrar quanto eu produzo de um, se eu produzir quanto de um, quanto que eu posso produzir do outro. Então a curva de possibilidade vai mostrar exatamente isso. A variação de um para outro, e aí vai ter cálculos que vocês vão aprender mais para frente de como se calcular isso. E, por fim, o custo de oportunidade. Ou seja, quanto vai me custar investir mais em uma outra produção em relação a outro bem que eu produzo. Quanto vai me custar isso? Quanto eu vou deixar de produzir em um outro bem para poder produzir ou uma terceira opção ou aumentar uma opção que já existia. Ok? Espero encontrar todos bem logo em breve e até mais. Um abraço. Semana que vem já vai vir com a atividade e a nova aula. Então na próxima aula eu já vou trazer uma atividade que está relacionada ao que nós vimos hoje e ao que nós vamos ver semana que vem. Vai ser umas questões rápidas, então não se preocupe, não se desespere, que esse período agora, essa segunda unidade vai ser bem tranquila. Até mais!